E aí, família? Hoje a gente vai fazer um vídeo da gente falando sobre nós, como tudo começou, contando nossa história. E também um vídeo da nossa rotina, do nosso dia, tá bom? Então, vamos começar falando. Vamos começar falando. Eu e o Albert, a gente se conheceu em 2018. E eu tinha 17 anos, ele também. A gente se conheceu no ensino médio. Ai, chato. A gente se conheceu no... Para! A gente se conheceu no ensino médio. No segundo ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio. Não foi... Não foi assim no começo do ano. Foi mais lá pro meio do ano. Tanto que não foi amor à primeira vista. Pronto. Vamos continuar. O Arthur não tava deixando a gente fazer o vídeo, então eu entreguei ele pra minha mãe. Então, a gente se conheceu em 2018, que não eu falei. E... Pois é, não foi no começo do ano do ensino médio. No segundo ano do ensino médio. Foi tipo no meio. Por isso que não foi assim... Amor à primeira vista. Não foi. Totalmente não foi. A gente se conheceu simplesmente assim, porque a gente estudava junto, aí a gente descobriu que a gente morava perto. Eu morava numa rua e ele morava na outra. Aí quando eu morava numa rua, ele morava na outra, a gente descobriu. E assim a gente começou a se falar. A gente começou uma amizade, tanto que eu namorava outra pessoa e ele ficava com outra pessoa. Aí a gente Aí a gente se conheceu, aí começamos ele ir lá em casa, a gente conversar e tal, a gente brincar. Aí depois a gente ficamos, passou um tempo a gente eu estou ficando com raiva. Aí a gente começou a gente ficou e com uns 2, tanto que ele quis namorar comigo logo no começo eu não quis. Então com 2, 3 meses não quis. Com 2, 3 meses depois foi que a gente namorou. Não. Que não. Que nada. Aí com uns 2, 3 meses depois que a gente tava ficando, a gente começou a namorar. Então, como a gente se juntou? A gente namorou, a gente passou pouco tempo namorando. A minha mãe e meu pai sempre tava com os planos de vir embora pra São Paulo. Eles tiveram sempre com planos de vir embora pra São Paulo. E quando a gente começou a namorar, eles ficaram firmes nessa decisão. Eles quiseram mesmo vir embora. E eu não queria vir. Não queria vir, totalmente não queria. Aí eu fui... a gente morava no quintal, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. A gente morava no quintal da casa da minha avó. Aí eu tive uma discussãozinha com meu avô, fiquei chateada, peguei minhas coisas e fui pra casa da minha amiga. Passei uns 2 dias na casa da minha amiga. Aí eu pensando, conversei com ele sobre a decisão de eu ir embora, que eu não queria ir embora pra longe dele, que a gente já tava se gostando muito. Então a gente pegou e decidiu se juntar. Ele tinha acabado de sair dos Correios. De um trabalho que ele tava. Ele recebeu R$700 da saída dele lá. R$700 só. E a gente... Fala, conta o resto. Fala o quê? Então tu saiu dos Correios. Sai. Vai, Albert. Eu vou falar o quê? Fala, Albert. Aí, né, foi morar na casa da mãe dela. Meu Deus do céu, Meu sabe pai. nem contar. Foi sim. Não, ele saiu dos Correios, recebeu R$700. Aí ele morava com o vô dele. Aí, não era não, Albert? Nós tá morando na casa da tua mãe, não? Tu não tava morando com o teu vô, não? Ele morava com o vô dele. Aí a gente decidiu se juntar. Quando a gente decidiu se juntar, a gente guardou dos R$700, R$400 pra pagar 2 meses de um aluguel lá da casa da Praça da Madame. Aí a gente pagou 2 meses de lá, só que a gente só ficou 1 mês lá. A gente ficou lá na casa de tal canto 1 mês. Aí esse mês eu passei esse mês todo sem falar com a minha mãe e meu pai. Eles passaram sem falar comigo.
Aí com o tempo minha mãe foi lá e começou a falar comigo. Conversou comigo, começou a falar comigo normal. Não pediu pra mim ir pra casa, nem nada disso. E o meu pai passou um tempo, demorou mais pra falar comigo, mas voltou a falar comigo normal. Aí depois que ele voltou a falar comigo, aí eles tinham uma casa no Horizonte, sem ser lá, longe do meu avô. Meu avô morava no interior, onde eles estavam morando lá no quintal. E eles tinham uma casa fechada lá no Horizonte. Aí foi quando eles chamaram a gente pra morar lá. Chamaram não, disseram que a gente podia morar na casa lá sem pagar aluguel. A gente foi, morou lá um mês. Com um mês, eles foram morar lá. Aí morou nós tudinho junto. Lá tinha 2 quartos, a gente ficou no quarto e eles ficaram no outro. Com um mês que a gente tava morando lá, ou 1 ou 2, que eu já tava grávida e não sabia, ele tava atrás de trabalho. Depois que ele saiu do correio, ele ficou atrás de trabalho. Só que o padrinho dele encontrou um trabalho dele como garçom lá na Gips, lá no Maracanã. Quem era? Era o pai? Aí a gente teve uma decisão muito difícil, porque a gente ia pra um lugar novo, um lugar diferente, só eu e ele. E sozinho, e ele ia trabalhar à noite. Então ele foi primeiro, passou uns dias na casa do padrinho dele. Enquanto. Posso falar agora? Vai. Aí, quando eu passei esse tempo na casa do padrinho, aí ela disse que tava com muita saudade de mim, do meu corpo, do meu rosto. Aí eu fui e resolvi trazer a mudança, né? Porque nós já tinha algumas coisinhas lá. Aí nós se mudamos pra Maracanaú e nós moramos quantos anos? Quantos anos não? A gente morou 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Só que a gente se mudou várias vezes. A gente morou primeiro numa casa pequenininha, depois a gente morou em outra maior. E quando a gente foi pra outra maior, foi quando meu pai e minha mãe também decidiram morar lá. Aí eles foram, se mudaram pra lá, pra morar lá com nós, no Maracanaú. Eu já tava grávida, eu tava com uns 5 meses já. Só que aí eles não gostaram do lugar, meu pai não encontrou trabalho e eles voltaram pro Horizonte. E a gente continuou lá. Aí a gente foi e se mudou pra outra casa, que foi a última, quando a gente teve que ir embora. E foi passando esse tempo. Então, resumindo, o meu pai e a minha mãe falaram pra nós, foi depois que o Arthur nasceu. Pois é, eu engravidei lá no Maracanaú, não, no Horizonte, fui pro Maracanaú, passei toda a minha gestação no Maracanaú. E antes de ter, eu fui pro Horizonte. Passei antes de eu ter o Arthur, até ele fazer 1 mês, eu acho, no Horizonte. Ele indo só visitar, só 2 vezes na semana, ele ia visitar eu e o neném. Que eu fiquei na casa da minha mãe cuidando de mim, porque eu tive o Arthur cesariano. Aí eu precisava de cuidados, e como ele trabalhava, não tinha como ele cuidar de mim lá sozinho. Aí eu fiquei na casa da minha mãe, pelos cuidados da minha mãe e da minha amiga. Aí a gente passou esse tempo lá e... Engasgada? Pois é, aí a gente passou esse tempo lá eu passei esse tempo lá e depois voltei pra lá. Pouco depois que a gente voltou, que eu voltei pro Maracanã com o nenenzinho, com o neném depois dele ter nascido, cara, pouco depois que eu voltei pra lá com o neném nascido já, a minha mãe falou pra mim que tinha decidido morar em São Paulo, que não tinha desistido, porque eles queriam muito morar num canto diferente, queriam muito morar em São Paulo. Aí a minha mãe e meu pai disseram que estava decidido a ir. Meu pai perguntou se a gente queria ir, que eles iam pagar passagem e tudo. Aí a gente decidiu vir embora. A gente vendeu tudo, vendeu guarda-roupa, vendeu tudo. Viemos só com as roupas mesmo. Só roupas mesmo. Aí a gente veio, passamos um tempo na casa da minha tia, né? Passamos um tempo na casa da minha tia, assim, pouco tempo, e a minha mãe alugou essa casa. Alugou não, que ela tá pagando pra ser dela. Essa casa, tipo, como se fosse, tipo, casa da Caixa, ela tá pagando pra ser dela. E a gente comprou nossos móveis e tudo. E estamos aqui hoje, como sempre, morando com a minha mãe e meu pai. E respondendo algumas perguntas que eu sei que muita gente vai ficar em dúvida sobre isso. Meu pai e minha mãe são chatos? Não. Eu que sou filha deles, né?
ele é genro, mas eles são muito mais legal pra ele do que pra mim. Ela é chata. Mas eles são muito legal, muito, eles fazem tudo por nós. E eu acho que se a gente for morar numa casa diferente, eu acho que vai ser do lado deles, porque a gente não fica mais. Eles têm saudade de mim e tem raiva de tu. A gente não se vê morando longe deles, mas, tipo, uma distância grande. Que nem no Horizonte para Maracanaú. Então, eu acho que se a gente for morar, assim, em casa diferente, porque é duas famílias, eu vou morar numa casa do lado deles, porque eu acho que longe a gente não se vê mais, né, filho? Não. Porque eles têm saudade de mim. Não, porque eles gostam muito da gente. De mim. Da gente. Hum. É, inclusive meu pai gosta muito dele. De mim. Gosta muito de mim também, claro, Não. né? Sou filha dele. Pois é, essa é a nossa história, gente. Acho que eu resumi muito, mas. Amor, deixa eu não falar. Mas tu não quer falar, tu toda Fala. a vida fala pra ser uma bestada. Pois é, resumi a minha história. Resumi a nossa história pra vocês. E eu acho que eu vou postar este vídeo e depois eu vou postar o dia, do nosso dia, porque eu já gravei, mas como prometido eu vou postar. Espero que vocês deem like, se inscrevam e gostem muito do nosso vídeo. A gente tá tentando evoluir, tá tentando uma coisa nova, viu? Ah, e outra coisa, o Albert tá fazendo curso aqui de cabeleireiro pra cortar cabelo. Tá no começo do curso dele e também tá atrás de trabalho. Porque nem ele, nem meu pai encontrou trabalho ainda. Eles estão atrás de trabalho pra trabalhar. Mas a gente tá bem e espero que vocês gostem do vídeo. E novamente se inscrevam e dê like. Tchau!